Meus amigos, é uma felicidade iniciar novamente mais um podcast aqui no iPodcast, juntamente com a presença ilustres do nosso colega David e nosso convidado Israel Gonçalves, para falar sobre gestão e melhoria contínua, fazendo com que vocês compreendam qual é a relevância da gestão hoje para a sua vida, para o seu empreendimento, para a tua empresa e para tudo, né? Eu acho que o nosso país precisa de gestão. Isso, as de pessoas precisam de melhoria seja contínua. Eu estava conversando aqui com o Israel já há algum tempo, desde que ele chegou, e meu coração já está queimando para poder aprender. Eu até pedi para ele, não fale mais nada, só para que a gente possa discutir isso aqui, porque eu acho de extrema relevância e vocês vão amar esse assunto, tá certo? E antes da gente passar aqui para o Israel se apresentando aí, e tendo uma introdução do que vai ter aqui nesse iPodcast, nesse episódio, já deixa aí a sua curtida, já se inscreve no canal se você é novo por aqui para estar acompanhando os próximos episódios. Educando o algoritmo, né? Porque às vezes a gente esquece de dar esse like, mas é importante, tá certo? Educar o algoritmo a ponto de deixar aí o registro para que mais pessoas sejam alcançadas. Isso hoje transformadas, né? Pela melhoria contínua. Então vamos lá, Israel. Bora lá? O que é que você... hoje eu quero falar quem é Israel e por que você faz o que faz, tá certo? Perfeito, excelente pergunta. Gente, muito bom estar aqui com vocês, é um grande prazer, tá? Esse convite para mim foi um convite ilustre. Eu fiquei muito feliz quando o Caio ligou para mim para pedir para eu dar uma passadinha por aqui e deixar minha contribuição. Gente, eu sou Israel Gonçalves Salles da Silva, tenho o mesmo Salles do meu amigo aqui, Caio também. E atualmente eu venho desenvolvendo uma carreira já de 10 anos na área de melhoria contínua. Mas vamos voltar um passo atrás para falar um pouquinho sobre quem é Israel, né? Eu me formei em Engenharia Química, comecei o meu curso ali em meados de 2010. Passei 6 anos no curso de Engenharia Química. Eu tive a oportunidade de migrar para o mestrado e agora teve uma oportunidade para eu fazer o doutorado. Estou aí na metade do doutorado, encaminhando-me para o final. Essa é a minha história acadêmica, né? Mas fora a história acadêmica tem a profissional, né? Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais, né? Mas para ser bem direto ao ponto, né? Na minha história profissional, eu comecei a atuar numa empresa familiar com 16 anos de idade, desejando casamento, né? Desde jovem. E nessa empresa familiar, eu fui desde assistente do departamento administrativo até o gerente geral administrativo. Era uma rede de várias óticas, laboratório, distribuidora. E foi ali que eu comecei a ter as primeiras oportunidades com o mundo da gestão, né? E nesse mundo da gestão, como a minha área era da engenharia química, eu precisava de mais conteúdo. E para isso, um lugar que eu deixo a dica aqui para todo mundo é o Sebrae, né? E aí eu fiquei conhecido pelos professores do Sebrae como o rato do Sebrae. Porque o que eu fiz de curso do Sebrae não está escrito no gibi, não. Eu fiz bem umas 12 qualificações lá em todas as áreas diferentes para receber essa bagagem de conhecimento para que eu pudesse desenvolver bem as minhas atividades como um gestor, não é? Mas basicamente essas são as duas vidas de Israel, a vida acadêmica e a vida profissional. Mas aí tiveram vários cursos também que a gente vai discutindo agora durante a nossa conversa, tá? E no Sebrae, antigamente, a atuação, via de regra, era presencial, né? Hoje está bem mais online, hoje né? Tá muito mais fácil, né? Dá para fazer as 12 quase de uma vez só. E até hoje em dia o EAD está facilitando muito, né? Porque EAD as aulas estão lá gravadas e você vai... Isso. Agora tem também a perda da troca de ideias, né? Quando eu estive no Sebrae, todas as qualificações foram presenciais. Eu lembro que eu tinha que aguardar a cada 6 meses, porque eu só podia fazer isso nas férias da universidade, porque chocava com o horário. E todo mês de, pelo menos ali, janeiro e julho, eu estava lá no Sebrae, era um curso por semana, então normalmente eu fazia 3 cursos num período de um mês, né? Do período de férias. E era, assim, muito reconfortante, porque o que a gente aprende na universidade, numa disciplina, a gente acaba passando 6 meses para aprender uma disciplina, o que no Sebrae a gente consegue aprender em uma semana. Então, assim, é muito interessante você que quer ter mais conhecimento, procura esses órgãos que já têm disponibilização desse conhecimento de maneira mais facilitada, porque além de uma apostila, de todo o material, você vai ter a expertise de um professor que já trabalha há muito tempo com consultoria, com empreendedorismo. Muito mais prático. Eu indico, e não apenas eu, quando a gente ia da empresa, eu levava sempre os colaboradores para fazerem cada um na sua área específica, e isso trouxe um ganho de conhecimento para o mercado muito grande, né? Para o nosso mercado muito grande. E conhecimento é tudo. Exato, a qualificação resolve problemas. Você gosta de empreendedorismo, não?
Olha, eu estudei empreendedorismo dentro do Sebrae, né? E assim, há um livro que você lê aqui e ali, mas o empreendedorismo hoje, ele é natural. Você aprende sobre empreendedorismo até por osmose, né? É na conversa, é no dia a dia, são nas ideias, nas propostas de futuro. Então, o empreendedorismo acaba, se você não pegar ele pega você. É isso mesmo. Essa isso ideia, é muito importante. O meu contato com o empreendedorismo foi esse, né? E essa busca por conhecimento e também essa bagagem de conhecimento acaba trazendo você consegue ter uma melhoria contínua. Você consegue praticar mais ainda isso. Porque se você não tem esse conhecimento aí, eu acredito que não conseguiria estar praticando bem essa gestão. Isso, eu concordo completamente contigo. Porque assim, a melhoria contínua, ela traz pra gente o ideal. Tem que estar estudando sempre, de estar melhorando sempre, né? E para melhorar sempre, no início as melhorias, elas são, como a gente chama, né? São vitórias rápidas, que a gente chama de kick wins. São aquelas coisas que estão fora do lugar e você consegue corrigir rapidamente. Mas ao passar do tempo, para melhorar, você já está no nível de maturidade que você precisa de mais embasamento para propor ou produzir aquela melhoria. Aí, nesse sentido, você precisa de buscar realmente conhecer. E isso é muito importante. Você já estava falando isso pra gente no início, e eu até brinquei com o David e disse assim, rapaz, a gente tá precisando disso. Porque você falou algo muito importante sobre as reuniões, e às vezes, de fato, acontece aqui conosco. Nós sentamos para uma reunião visando a melhoria da organização administrativa, porque quando eu estou em empreendedorismo, e eu repito isso várias vezes, que é muito importante, eu não tinha o conhecimento dos pilares do empreendedorismo. Existem basicamente 3 pilares, existem mais, mas os básicos, os centrais, são 3. É administrativo, financeiro e o marketing. A empresa ou o empreendedor, ele não vai viver sem a reunião e pelo menos uma visualização otimizada desses 3 pilares. Perfeito. Não adianta ter uma boa administração sem ter um financeiro organizado. E não adianta ter uma boa administração, um financeiro, mas se você não tem um marketing, você tem que pelo menos ter uma oferta, oferecer e achar aquela demanda. Então, hoje, basicamente, eu compreendo, eu posso estar equivocado, mas um amigo, por gentileza, me corrija, tá certo? Se a gestão está intimamente ligada com a parte administrativa, que é um dos pilares do empreendedorismo. Mas vamos voltar um passo atrás, com calma, tá certo? O que seria a melhoria contínua? Você está falando uma palavra aí, meio grega, mas é japonesa. A gente, era isso que eu ia sugerir. A gente dá um passo. É porque esse tema é tão gostoso, gente. E você que está assistindo a gente. Atropelando as coisas aí. Eu vou até te pedir. Já coloca aí a curtida no vídeo. Já vai divulgando isso pro pessoal. Já vai convidando o pessoal para assistir esse podcast aqui, tá? E ouvir também. Porque é o seguinte: a melhoria contínua, ela vem. A gente traduziu melhoria contínua de uma palavra do japonês que é o Kaizen. E o Kaizen, na tradução original, é melhorar continuamente. É melhoria sem parar. A tradução real é melhoria sem parar, não é? Ou melhoria continuamente. E a gente precisa de melhoria em tudo da vida. Se você vai para um aspecto pessoal e você não procura uma automelhoria individual enquanto está na casa do seu pai, você vai procurar um emprego, você vai procurar um estudo, o seu pai está vendo que pode investir em você porque você está procurando a sua melhoria, não é? Quando você casa, você tem que melhorar, buscar melhoria da convivência com o seu cônjuge, com o seu filho, e às vezes você não consegue fazer isso sozinho, então sempre você vai precisar de pessoas, certo? E a melhoria contínua dentro dos negócios da mesma forma, tá? Então assim, voltando ao entendimento da melhoria contínua, imaginem só, pessoal, Segunda Guerra Mundial, tá? Estados Unidos e Japão, naquele grande desbravamento de luta entre os dois, aconteceram situações em que o Japão ficou completamente devastado. A gente está falando de 1940, 1950, e nesse contexto o Japão ficou completamente destruído. Depois que a Segunda Guerra Mundial começa a se amenizar e ir para o fim dela, os Estados Unidos sentem necessidade de enviar teóricos de melhoria contínua, teóricos da qualidade, no que a gente chama do controle estatístico da qualidade, cujos pais são algumas pessoas assim extremamente conhecidas como Deming, por exemplo, e envia esses profissionais para o Japão em prol de contribuir com a retomada das indústrias do Japão. Tá bem? Aí, nesse contexto, os Estados Unidos leva para lá o controle estatístico da qualidade e começa a aprender do Japão o que o Japão tinha de muito bom, que era o Kaizen,
A melhoria contínua. As ferramentas de gestão usadas até hoje, diga-se de passagem, por empresas desde pequeno a grande porte, as mesmas ferramentas que produziram no Japão um crescimento vertiginoso. Um crescimento não apenas para as indústrias de grande porte, mas principalmente para as indústrias que davam a matéria-prima para o crescimento. Por exemplo, a Toyota hoje é uma empresa monstruosa, né? E a Toyota derivou da Toyoda, que era uma empresa de teares, que passou de ser teares manuais a teares mecânicos no Japão. Então, Demi leva o conhecimento lá e Kaoru Ishikawa, que era um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da melhoria contínua dentro do Japão e da Toyota, é enviado para os Estados Unidos para ensinar os americanos sobre melhoria contínua. E hoje a melhoria contínua ela está no mundo inteiro através dessa união, dessa parceria de conhecimento entre duas pessoas, entre duas nações. E hoje a gente tem disponível essas ferramentas que ajudam, contribuem muito. É verdade. Tá? E contribuem muito não apenas nas empresas, mas também na vida pessoal da gente. Tá? Isso, na vida pessoal. As ferramentas da melhoria contínua a gente usa na vida pessoal da gente. Só vou dar apenas um dado, isso é tão importante, para você ter ideia. O toyotismo é uma nomenclatura utilizada até mesmo no direito, no direito do trabalho. Legal. Hoje, como eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, quando nós analisávamos o toyotismo, ela tinha uma ideia de evolução na sistemática empresarial a ponto de neutralizar dentro de um objeto, de um escopo principal da empresa, toda qualquer atividade que venha atrapalhar o pleno desenvolvimento daquela empresa. Ou seja, o que ela fazia? A Toyota utilizava empresas acessórias com fundamento na terceirização de serviços da atividade meio. Então, tudo que não estava ligado à atividade fim da empresa era terceirizado para que aquela empresa focasse somente na atividade principal, no crescimento. E aí, a terceirização, você sabe quando foi que a terceirização veio a ser regulamentada pelo Brasil? E aí, Caio, não sei em 2017, com a Lei 13.429. Pode pesquisar, artigo 4A, ele vai falar sobre a terceirização da atividade. E no ano 2018 foi que o STF estava discutindo sobre a possibilidade ou não da terceirização na atividade final da empresa finalística, e aí deu positivo, inclusive foi até teve algumas questões sobre a área dos bancários e a área da terceirização com o telemarketing, para você ter ideia, chegou no STF. Mas isso já era utilizado há muito tempo atrás. Perfeito. Com a Toyota. Então veja como a relevância do olhar para a gestão com novidades, com estratégia que vai me favorecer para uma atividade fim, é utilizada há muito tempo atrás, mas as pessoas não abrem, não conseguem enxergar, não abrem os olhos e a mente. Eu digo para David, eu disse, olha, não adianta só você pensar fora da caixa, você tem que viver fora da caixa, porque a gente vai discutir sobre a gestão aqui. A Toyota foi assim, a Toyota fez assim, certo? Mas não é só pensar. Como é que eu vou implantar isso e colocar para funcionar? É viver fora, né? Isso que você falou foi espetacular, né? Isso aí fez um gancho muito bom, porque pelo entendimento, né, o desejo da Toyota e Toyota foi realmente investir naquela atividade fim dela. E tudo que não era atividade fim, que gerava um atrapalho, acabou que contrataram os terceiros para trabalhar, né? Isso a gente vai chegar lá. A gente vai falar sobre o Lean Manufacturing aqui, que também bebeu de fontes da Toyota. Mas uma coisa interessante, voltando a esse ponto, é o seguinte: você percebe que hoje a melhoria contínua ela se espalhou pelo mundo todo e está disponível para todo mundo utilizar as ferramentas, mas isso surgiu de uma troca de conhecimentos. Então, uma coisa que é muito importante, feito o Albert Einstein falou, não adianta você tentar chegar em lugares diferentes fazendo a mesma coisa. Então, quando você se sente travado, se você que está assistindo ou ouvindo a gente se sente travado, vê que não está conseguindo avançar, cara, talvez você precise de alguém que te dê o conhecimento que está faltando. E essa iniciativa de vocês aqui da Y Podcast e do desenvolvimento das empresas de vocês está espetacular, porque vocês estão unindo pessoas que são de escopos diferentes, conhecimentos diferentes. E isso aqui só tem um destino, é sucesso, cara. Exato. Entendeu? Essa troca de conhecimento sempre foi excelente para a história da humanidade. E é justamente isso que você acabou de falar que a gente quer despertar em quem está assistindo, esse Perfeito. Destravamento. Porque às vezes a pessoa ela tá travada, só que ela não tem a noção de que ela precisa estar procurando conhecimento em outra pessoa, ela não tem esse reconhecimento. Então você falando isso aqui, a gente trazendo, proporcionando essa conversa, esse momento aqui, pode alertar a pessoa que está assistindo. Então, caramba, eu preciso investir mais um pouco em mim, eu preciso mudar aí
a minha rotina que pode ser isso que não está me levando aonde eu quero chegar. Eu queria também perguntar o seguinte, partindo disso que foi colocado aqui, do que você falou aí também, pode-se dizer que a gestão de melhores práticas, ela também é meio que uma inovação dentro da empresa, assim, eu inovo ou é só em prol a crescimento, mas aí a gestão de melhores práticas, eu preciso ter uma inovação aí para ter um crescimento, não é isso? Isso, ó, esse ponto que você tocou foi muito interessante, inovação. Quem não quer inovação? Todo mundo quer inovação. A gente procura novidade no dia a dia. A gente procura coisas que ocupem o nosso tempo, que tragam novidade. Às vezes as pessoas procuram novidade numa série da Netflix, porque todo dia tem um episódio novo. Tá? Então a gente procura viver a novidade, viver essa inovação diária. Isso é até um fato intrínseco à humanidade, com o desenvolvimento de ferramentas, de tecnologias, desde a época mais passada, e a gente vai sempre ir atrás de inovação. Agora, as empresas em si, elas procuram sim inovação. E quando é que normalmente as empresas procuram inovação? Quando elas veem que tudo que elas estão fazendo não está gerando mais resultado. Ou quando os resultados começaram a deixar de ser percebidos porque um outro concorrente surgiu e começou a roubar o resultado dela. E aí que a empresa pensa em inovação. E esse ponto de pensamento é um ponto crítico. Porque quando a empresa começa a pensar em inovação, ela olha ao seu redor e começa a perceber que essa inovação só vai acontecer se muitas coisas mudarem dentro de todos os setores. Acaba que a necessidade por inovação e melhoria vai surgindo de todos os setores. E não existe uma ferramenta que nesses 10 anos de experiência, não apenas de mercado de trabalho, como também na área de estudo em si, que eu percebo o seu valor como as ferramentas da melhoria contínua. Elas vêm para inovar, para tirar você de um patamar e colocar você num patamar muito superior. São técnicas, desde técnicas simples até técnicas extremamente complexas. Uma técnica simples, um brainstorming, um diagrama de Chicago, um diagrama de Pareto, são técnicas simples. Até técnicas como um mapeamento de fluxo de valor dos processos, design de experimentos, análise de sistema de medição. Isso dá para ser aplicado em toda a empresa, desde o escritório da advocacia, a uma padaria, a uma empresa que fabrica hambúrguer, a uma multinacional. Eu estou tendo a oportunidade de aplicar isso em empresas, desde pequenas de empresas de menor escala até empresas de maior escala. Então, assim, inovação é um tópico que todo mundo deseja, e para você conseguir inovar com qualidade, numa agilidade que você ganha competitividade em frente a um concorrente seu, é aplicando as técnicas da melhoria contínua. Elas vão te levar... as técnicas de melhoria contínua são o caminho certo, ou o caminho mais curto e mais padronizado, teoricamente, metodologicamente, para te levar a um ambiente que você está buscando de inovação. Que aí, consequentemente, vai levar ao crescimento da empresa. Vai levar ao crescimento da empresa. Mas vamos lá. Vamos lá. Uma coisa. Surgiu, me ocorreu agora o seguinte. Diz aí. Você falou algo que não tinha ainda me despertado para essa compreensão, tá certo? E eu vou acabar filosofando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Você falou assim para mim, todas as pessoas buscam inovação. Na verdade, as pessoas sentam no sofá de sua casa para assistir um repórter porque elas querem saber das novidades, né? O que é que está acontecendo no mundo. E nós entrevistamos da última vez aqui um convidado maravilhoso, Bruno Beirão. E ele falou assim, eu passo às vezes meu tempo observando, pesquisando sobre inovação. O que é que está surgindo, o que eu quero saber, as novidades, né? Então, a pergunta é algo intrínseco ao ser humano, ou pelo menos existe aí um desejo no nosso subconsciente, de qualquer pessoa, de buscar o conhecimento? Eu acredito que sim, cara. Porque vamos olhar para trás, tá? Vamos olhar para trás e imaginar as pessoas que elas não tinham energia elétrica. Não tem energia elétrica em suas casas, né? Então, como é que eu consigo ter uma noite mais confortável em casa? Eu preciso de algo que me traga condições de conseguir enxergar o rosto da minha esposa, para conversar um pouco mais. Tá? Então, dentro desse contexto simples, será que não foi necessário alguém parar para pensar, poxa, eu vou criar a lâmpada elétrica?
Isso é um contexto de inovação. Criar o sol de noite, né? Criar o sol à noite. Isso é um contexto de inovação. Agora, para criar isso, não é apenas o meu desejo. Ó, se a gente pensa ou deseja apenas, a gente não vai conquistar. É meio que o que o Caio falou. A gente pensa fora da caixa e volta para dentro da caixa. Só sai para pensar. Não adianta pensar. Tem que agir fora da caixa. E viver fora da caixa. E essa ação fora da caixa, sozinho, leva-te a um caminho que mesmo que você conquiste o que você sonha, vai te levar muito tempo. A partir do momento que você se une com pessoas que têm esse conhecimento, porque até você procurar pessoas que têm o conhecimento que você não tem, já é uma maneira de você buscar o conhecimento. Então, a busca pelo conhecimento é uma condição sine qua non. A gente olha para a Grécia Antiga, para os filósofos gregos, para os filósofos romanos, a gente percebe, mesmo que eles não tivessem a tecnologia para desenvolver o que o sonho na época deles pedia para que fosse desenvolvido, eles pensavam, e essas bases de pensamento serviram para que os teóricos, no futuro, pudessem desenvolver aquilo que era o sonho deles. Tá? Então, assim, o conhecimento realmente ele tem que ser buscado. Cara. Eu sou apaixonado pelo conhecimento. Não, é verdade. A teoria socrática é tão importante. Veja como ela volta. Tudo que aqui está relacionado, mas já foi pensado anteriormente. Isso. Sócrates já pensou. E Platão e Aristóteles escreveram isso. Para você ter ideia, Sócrates ele dizia assim: a base da justiça e do agir ético é o conhecimento. Isso. Porque só se erra por ignorância. Isso, perfeito. Né? Quando você não conhece, você erra. Mas a partir do momento que você conhece, que você tem o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, você só tem uma finalidade, que é agir corretamente, eticamente, justamente, viver como Caio, justo. Deixa eu fazer um adendo aqui, voltando um pouquinho no meu tempo para contar para vocês como é que eu me deparei com a melhoria contínua. Olha só, trabalhando nas empresas do meu pai, depois eu estagiei em multinacional, tive a oportunidade de prestar consultoria para inúmeras empresas com savings de milhares de reais. Mas antes de chegar nesse ponto da minha carreira profissional que eu estou vivendo hoje, o que é que eu pude perceber? Que eu cursei 6 anos de engenharia. Primeiro a gente passa pelo ensino fundamental, ensino médio e 6 anos. E eu passei por 6 anos de engenharia química. E eu me deparei com inúmeras limitações. Porque a gente tem um sonho de alcançar alguma coisa no futuro da gente, sendo que isso não fica tão bem construído no período de fundamental, ensino médio, principalmente aqui no Brasil, e nem no curso de formação. E no curso de formação eu percebi que se eu não me debruçasse em conhecer ferramentas que me ajudassem a atingir os meus resultados, eu não ia chegar em canto nenhum. E foi aí que eu comecei a ter os meus primeiros contatos com essas técnicas de melhoria contínua. Essas técnicas ou ferramentas que a gente vai citar em algum ponto da conversa daqui para frente. E lá naquele momento a chave girou, porque eu já tinha trabalhado 6 anos na empresa familiar e mesmo que a empresa familiar tivesse uma quantidade grande de empresas e eu pudesse administrar aquilo ali com o conhecimento do Sebrae, mas o conhecimento mais técnico para alcançar posições maiores eu não tinha. E esse conhecimento começou a ser agregado ao passar a estudar técnicas como Lean Manufacturing, Six Sigma, ciclo PDCA. E aí eu comecei a perceber que tudo isso vem de um berço só, que é o berço do Kaizen, da melhoria contínua em si. Então, nesse momento, a chave girou. Eu encontrei o barco que vai me levar ao porto seguro que eu desejo. E esse barco é a melhoria contínua, não só eu. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Eu vou falar de algumas empresas que eu já tive contato com elas, tá? Já tive contato com, até agora, umas 130 empresas, treinando alunos na consultoria que eu atuo, que é só para informar aqui, eu atuo hoje como parceiro da Expertise Consultoria, que é uma consultoria líder no Brasil na área de melhoria contínua, e atuando nessa empresa eu pude ter, junto com o professor Zé Luiz Oliveira, que é uma pessoa espetacular, até quem está assistindo depois procurei um LinkedIn do professor Zé Luiz Oliveira, é o cara que tem 40 anos de indústria somente, já viveu assim muito de melhoria contínua, de gestão também. Mas em suma, eu já pude qualificar cerca de 5.000 profissionais de centenas de grandes empresas diferentes. E uma coisa que eu percebo, as empresas hoje que podem ser uma consultoria de menor escala, que tem ali o seu faturamento de 300, 400 mil por ano, ou pode ser uma empresa multinacional com faturamentos de milhões ou bilhões por ano. Então, qualificando profissionais da Unilever, profissionais da Moura, profissionais da Vitarella, profissionais das grandes empresas que a gente tem aqui, uma coisa eu percebi: todas as grandes empresas estão procurando maneiras de continuarem competitivas.
E o empreendedorismo é uma maneira de você se portar como um profissional que está competindo com o mercado, tá? Então, através disso, o que é que eu pude perceber? Essas empresas, elas têm os profissionais, elas têm os seus engenheiros, os seus administradores, elas têm os seus médicos, a gente qualificou também pessoas na área da medicina, tem os seus médicos que trabalham na área de gestão, mas tem um gap ali, um gap de melhoria que precisam de alguma coisa para que as ideias saiam do papel, saiam da reunião e sejam realmente implementadas. E elas mandam os profissionais para nós. E a gente, aplicando as técnicas de melhoria contínua, tem conquistado resultados, gente, incríveis, que não convém falar valores, mas você sabe que uma empresa tem um saving de 1,5 milhões em um projeto de PDCA? A gente já passou por isso. Com melhorias que foram resolvidas em 8 horas de um treinamento direcionado de ciclo PDCA, por exemplo. Então, gente, assim, quando eu falo sobre melhoria contínua, eu encontrei uma ferramenta que tira os gestores, a parte estratégica, tática, operacional de um nível e leva a um nível muito maior. E eu não estou falando aqui apenas de empresa, não. Mas você que é empreendedor, quer começar um negócio, está começando do zero, começa certo. Começa aprendendo o beabá. Porque se aplica a todos, né? Tanto ao empreendedor que está começando agora, mas para grandes empresas. Isso. A melhoria contínua realmente ela é um instrumento, é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer um. Deixa eu falar uma dor aqui, para a gente ir para a parte mais prática, eu acho que é bacana isso falar uma dor. Qual é uma dor? Todo mundo que está me ouvindo aqui já participou de alguma reunião, nem que seja uma reunião familiar, certo? Normalmente as reuniões elas têm a duração aí de 50 minutos, 1 hora, reuniões extrapolam 2 horas e por aí vai. As minhas reuniões elas não passam de 30 minutos, não passam. Porque a minha reunião segue uma técnica que dentro da bagagem, imagina uma grande sacola, tá? Ou então imagina uma caixa de ferramentas, eu acho que é melhor assim, todo mundo vai se encontrar, uma caixa de ferramentas. Você não vai utilizar, na caixa de ferramentas, cada ferramenta é uma técnica. Você não vai utilizar um serrote para abrir um pão. Não dá, não é? Mas o serrote vai ser usado para cortar uma madeira. Então, as técnicas de melhoria contínua são a caixa de ferramenta que tem ali dezenas de ferramentas que você vai utilizar em prol de um objetivo específico. Para uma reunião, eu preciso de quê? Preciso de um brainstorm, preciso de um Ishikawa. Você vai aprender os dois e aplicar na sua reunião. Então, quando eu aprendi isso, as minhas reuniões passaram a ter duração menor. E a gente vai direcionando essa reunião com técnicas ágeis, que fazem parte da melhoria contínua, e também com técnicas de ferramental em si. Mas uma dor que todo mundo sente. Vocês passam 1 hora na reunião, discutem inúmeros temas, tem até uma pauta, dali existem ações que vão ser tomadas pelas pessoas da reunião, aí vocês saem da sala, passam 1 semana, 2, 3, 4 semanas, daquela reunião que vocês fizeram, apenas 40% do que foi combinado foi realmente implementado. Sendo que vocês tiveram reunião naquele dia e no próximo também. E no outro também. E no outro também. E agora vocês estão discutindo pontos que discutiram em reuniões anteriores, que ficou de alguém fazer, mas esse alguém não foi definido. Tem uma técnica chamada 5W2H, que é o plano de ação extremamente simples para ser implementado após uma reunião. E dali a gente já sai com direcionamento, coloca isso num CRM, num software e vai gerir as tarefas de cada um deles. E isso vai ser cobrado, vai passar por nível de gestão. Então, assim, são técnicas simples que se a gente aplica numa simples reunião, a gente encontra muito mais resultado. Ainda bem que está sendo gravado, porque eu esqueci minha caneta, mas é 5W2H. 5W2H, o plano de ação 5W2H. O que vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito, por que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai entregar e quanto isso custará para a companhia. Uma tabelinha com 5W2H implementada e aí isso é implementado. Agora, isso é uma ferramenta. Tá? Existem pacotes de ferramentas que são Lean Manufacturing, Six Sigma, mas se tiver mais perguntas a gente pode tratar outros temas. Depois vamos fazer o seguinte, eu acho que você tem muito mais expertise, e aí já citando o nome da sua consultoria, tá certo? Isso. Para esclarecer para a gente o que é que você considera que seja aplicável tanto para quem está começando agora, empreendendo, mas quem já tenha um empreendimento que tenha pouco tempo, que pode utilizar essas ferramentas. Quais são? Cite aí pelo menos 3 ferramentas. E nós vamos conversar sobre elas. Beleza. Quais são das 3 que você diga assim, Caio, uma empresa para que ela possa dar o start na ideia de melhoria contínua, ela precisa dessa mínimo, ideia. Né? No mínimo dessa. As outras são do módulo avançado, mas essas 3 aqui, se fizer,
O que é que você consideraria aí? Diga aí pra gente. Eu vou melhorar, não vou nem falar 3, eu vou falar uma só. A pessoa já vai direcionada para não escolher entre 3, né? Porque quando você tem lá 3, já fica, eu vou falar uma só. Você vai aprender PDCA. PDCA. Plan, Do, Check, Act. Isso aí é no inglês porque o próprio nome é assim. Mas isso aí é em português, para ninguém se assustar, o pessoal que não tem conhecimento do inglês. A técnica do PDCA. Dentro da técnica do PDCA, a gente tem pelo menos ali até umas 7 ferramentas, das quais são mais utilizadas, né? Então você vai aprender sobre o brainstorming. O brainstorming a gente pode chamar de, aqui no Nordeste, a gente chama no normal de tempestade de ideias, em que você tem um tema. Tá? Hoje a gente vai discutir sobre o quê? Hoje a gente vai discutir sobre a gente está com dificuldade em conseguir cliente, ou em conseguir cliente ou em reter cliente. Então escolhe um tema da reunião, retenção de clientes. Pessoal, por que a gente está com problemas de reter o cliente internamente? Por que o cliente está indo embora? Cada um vai dar uma ideia. Ninguém pode opinar enquanto o outro está dando a ideia. A sua ideia é sempre bem-vinda, independente que se você dizer que o cliente não está sendo retido porque choveu ontem, independente da sua ideia. Isso aí pode parecer uma coisa absurda. Dele, né? É a culpa dele, entendeu? Então, assim, a gente, sem discutir, nem apontar, nem dizer que ninguém está errado, a gente vai pegar e assumir e escrever todas essas ideias num papel só, e depois a gente vai discutir essas ideias para ver quais são as ideias viáveis ou não. Isso é uma das técnicas dessa caixinha de ferramentas chamada PDCA. O brainstorming, que é muito útil para qualquer que seja o dia a dia. E esse PDCA e esse brainstorming, ele já amadurece, a gente já pode sair do brainstorming e puxar uma outra ferramenta que é o diagrama de causa e efeito. Mas vai ficar muito técnico, a não ser que vocês queiram que eu fale do diagrama. Mas o diagrama nada mais é do que uma orientação, adequação ao seguinte. Essa ideia aqui tem a responsabilidade, por exemplo, da parte de... Isso aqui é algo voltado ao meio ambiente, isso aqui é algo voltado à medição da empresa, isso aqui é algo voltado ao método. A gente não tem um método para fazer, então isso aqui entra na parte de método. Cada um desses 6 M's tem um responsável. E a gente já pode partir do Ishikawa para dentro de um plano de ação, por exemplo. Então, são técnicas simples. Um curso de PDCA, você faz um curso de 6 horas de duração e você já sai com bagagem ferramental para começar a implementar. E assim... ajudar as pessoas, a melhoria contínua ajuda as pessoas a fazerem o que é que a gente espera delas. E as pessoas se sentem à vontade com a melhoria contínua. Eu vou contar aqui só um exemplozinho de uma empresa em que a gente está implementando algumas técnicas de PDCA também, em que a empresa ela saiu de um contexto em que era necessária a mudança, tinha muita coisa para melhorar em cada um dos setores, as pessoas se sentiam até um pouco perdidas. Quando a gente começou a encaixar a melhoria contínua, elas se encontraram num ponto de comunicação único, que é esse. E a partir de então elas começaram a desenvolver e florescer daquele setor, florescer para todos os setores da empresa uma melhoria em si. Então hoje você percebe que na reunião sobre esse tema, por exemplo, as pessoas vêm de paletó para a reunião. As pessoas se maqueiam para a reunião. Colocaram aquela luz de LED na frente do rosto, mudaram a webcam, porque a melhoria contínua contagia. Quando você consegue fazer, Caio, uma coisa que estava te travando, você sabe que aquele negócio na empresa e um dos teus investimentos está te travando, está travando a tua mente. Você está perdendo muito tempo com aquilo. E você diz, poxa, se eu conseguisse resolver esse problema aqui, eu teria mais tempo de qualidade para mim, para os meus projetos futuros, para investir naquilo que realmente faz sentido para a minha empresa, mas está me travando. Como eu resolvo isso? Vai ter uma técnica de melhoria que vai te ajudar a resolver o problema e te dar qualidade de vida, qualidade do trabalho, visão de futuro. Gente, eu sou tão assim animado em falar sobre isso, porque ó, eu vivi... Desculpa até falar muito, tá? Mas ó, no meu contexto, na empresa familiar, eu me sentia muito preso, cara. Porque eu me senti da seguinte forma, eu não sabia como propor a melhoria, porque eu era uma catraca. Então, pensando em máquina, o que é uma catraca? Uma catraca, uma roldana, é aquilo que vai estar dentro da máquina e para a máquina funcionar, a catraca tem que girar. E aí, quando eu conheci a melhoria contínua e as ferramentas que elas me trazem, elas me transformaram de catraca em lubrificante. Eu coloquei uma catraca no meu lugar, aprendi a delegar, a colocar uma catraca no meu lugar e agora eu passei a ser lubrificante. E como lubrificante, como visão de gestor, a gente vai deixar a máquina rodando sem a minha participação. E hoje, a maior dor dos empresários que sentam com a gente em mesas de reunião, com os diretores de grandes multinacionais que sentam com a gente em mesa de reunião, é que eles dizem, Israel, eu tenho meta, eu tenho que atingir resultado e não sei como fazer, cara.
Eu tenho uma equipe boa, eu trouxe o engenheiro fulano de tal lugar, eu trouxe o administrador, eu trouxe o médico fulano de tal, mas eu sinto que eles não conseguem desenvolver. É porque a gente aprendeu a ser técnico, a gente não aprendeu a ser empreendedor. A gente não aprendeu as ferramentas que vão ajudar a gente a mudar a condição da vivência que a gente tem. Então, a partir desse momento, esses grandes empresários, esses líderes de grandes empresas, começam a entender que eles precisam de fazer com que essa bagagem que o pessoal não tem, eles aprendam para que possam, assim, propor melhoria. Deixar de ser catraca e passar a ser lubrificante. Essa é a ideia. Não, e a ideia de utilização de ferramenta, ela é tão importante. Tem um pastor que ele fala, é Tiago Brunet, eu acredito que você conhece. Ele fala assim, olha, as ferramentas elas passaram a existir para diminuir o tempo com que nós vamos executar uma tarefa e evitar com que nós gastemos tanta energia como gastaríamos com qualquer outra coisa, certo? Por exemplo, se eu te der 1 hora para derrubar um muro e eu te der um martelo, você não vai conseguir em 1 hora derrubar um muro. Né? Dependendo do tamanho do muro, você não vai conseguir. Mas se você pegar uma marreta para poder derrubar, você consegue. Isso. Então veja que às vezes o que é que está acontecendo é que as empresas e empreendedores estão utilizando a ferramenta errada para simplesmente executar uma tarefa, né, que não está conseguindo, não sai do lugar. Né? E vai passar muito tempo, vai se esforçar demais e não vai conseguir lograr isso naquela tarefa que ele tenha. Então, se ele utiliza a ferramenta correta, e isso vale para todo mundo, né, que está nos escutando, até para mim mesmo, para utilizar melhor as ferramentas que nós temos. E às vezes você tem até uma marreta, mas você precisa aprender a utilizar, né, com menos força, utilizando e gastando menos energia para otimizar o tempo em que você vai resolver aquele problema. E eu acho que o PDCA é uma ferramenta excelente. Para quem está começando, ela. Eu começo a pensar também que às vezes o empreendedor, o empresário, ele não só está utilizando a ferramenta errada, ou também ele pode estar fazendo o seguinte, está utilizando uma ferramenta que para ele é a certa, como ele acabou de falar, ele tá sendo técnico dentro do que ele aprendeu, só que se ele não está parando para estudar que existe uma outra ferramenta que aí pode estar escalonando ou escalando o negócio dele muito mais. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito e visualizo muitos profissionais. Inclusive ontem eu fui conversar com um arquiteto, eu estava até conversando com o Caio, e daí ontem eu fui conversar com um arquiteto e o cara é sensacional. O cara tem um escritório muito massa, o atendimento do cara foi sensacional. Pra ação lá o que ele ia fazer pra gente foi um preço alto, a gente já tinha feito uma pesquisa, foi um preço acima, 2 vezes mais do que a gente tinha visto, só que a gente achou que o preço estava barato. Só que acontece, as redes sociais do cara, Instagram, o cara não tinha nada. E eu até cheguei a falar pra ele, coloca um contato aí no teu Instagram, porque eu tive que mandar um direct pra você demorou 1 semana pra me responder, porque são vários directs de outras pessoas. Então, o contato com o cliente ele tá usando a ferramenta, fica meio que impossibilitado. Isso. Ele tá usando a ferramenta certa, que ele tá trabalhando em prol da arquitetura, em prol de conhecer mais sobre isso. Só que ele começa a utilizar outra ferramenta também, como é o digital. Hoje a gente fala também muito aqui nos episódios do digital. Isso. Você é muito bom na sua área, Caio, o advogado e tal. Só que existe uma necessidade de que, se você for para o digital, você vai conseguir escalar o seu negócio exponencialmente e até mesmo ser mais feliz. Virou uma ferramenta, na verdade, uma técnica, um instrumento. As ferramentas de melhoria. E a tecnologia, e o digital, como é que você enxerga hoje, Jair? O digital, ou pelo menos o posicionamento digital e a utilização da copy, que você falou, do branding, do marketing digital em si, de forma geral, para melhoria contínua. Tem alguma relação? Existe relação entre melhoria contínua e marketing digital e posicionamento digital? Existe uma completa relação. Na realidade, a melhoria contínua, as ferramentas da melhoria contínua, elas passaram, principalmente nesse período de pandemia que a gente vivenciou, né? Principalmente nesse fechamento maior, a gente precisou de desenvolver uma maneira de aplicar essas técnicas mesmo à distância. Então, todas essas técnicas tiveram que migrar para dentro de CRMs, que são softwares específicos para a gestão das atividades, e muitos deles incorporaram essas técnicas em prol de facilitar a aplicação e o desenvolvimento da melhoria contínua, mesmo num mundo mais virtualizado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero tratar é que hoje o marketing digital,
como a gente está entrando nessa área agora, é a maneira única, eu penso assim, é a maneira única de sobrevivência competitiva para o futuro. Quando a gente vivenciou o fechamento de tudo em março de 2020, a gente já estava, na consultoria, que eu faço parte como consultor interno, a gente já estava pensando em começar a gravação. Na realidade, eu fui para a consultoria no final de 2019 com esse objetivo, iniciar o digital da consultoria. A gente começou as gravações no mês de janeiro, no mês de fevereiro, em março toda a pandemia. E a gente teve que fazer uma reviravolta completa de aprender o que o empreendedor precisa para isso, né? Aprender sobre branding, aprender sobre copywriting, aprender sobre tráfego orgânico, sobre tráfego pago, sobre as estratégias de marketing digital. E como é que a gente fazia? A gente fazia as nossas reuniões utilizando as ferramentas de melhoria contínua e aplicava as soluções dessas reuniões dentro do meio do marketing digital. E hoje eu posso dizer o seguinte, a expertise consultoria, ela só continuou viva e bem viva porque a gente conseguiu atinar para a necessidade do marketing digital. Então, hoje a gente tem algumas plataformas de ensino dentro dos treinamentos de consultoria, tá? Dentre elas a Hotmart, a Edu, uma super plataforma que a gente contratou agora há pouco. A gente tem hoje 28 qualificações dentro da plataforma para continuar fazendo as vendas. A gente teve picos de vendas nesse período de pandemia, mesmo na pandemia, picos de vendas diários de R$5.000, R$6.000 por dia de vendas diárias, tá? Então, assim, a estratégia mudou completamente. E na realidade, o marketing digital, não é que o marketing digital ele seja assim, muitos pensam nele como uma obrigação, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não migrar para dentro do marketing digital, você não vai ficar. Você já ficou para trás. Então, assim, é muito importante essa reinvenção. A gente se reinventou dentro do digital, utilizando a divulgação através de marketing para continuar a sobrevivência, né? E não só isso. Mercados hoje como dropshipping, mercados hoje como investimento, estão muito fortes no digital. E hoje o empreendedor não pode pensar apenas focando no seu negócio. O bom empreendedor, ele está fazendo fundos de investimento com o objetivo de atingir áreas diferentes, áreas que ele não tem o conhecimento, mas a melhoria, convidando parceiros consigo, vai ajudar ele a conquistar também. A gente está vivendo hoje num mundo multiforme. O mundo é multiforme. E se você não se adequa, principalmente a digital, você está ficando para trás. Está ficando para trás. Eu costumo dizer que a nossa sociedade evoluiu ao ponto de ser hoje considerada uma sociedade digital. Tá certo? Não só porque as pessoas vivem em redes sociais, mas porque o crescimento de e-commerce, né? O crescimento de WeChat, as pessoas resolvem tudo hoje pela internet. Bancos, cartórios, no outro podcast vocês falaram sobre isso, né? Os cartórios que eram um grande gargalo da sociedade, aí voltou. Nós temos hoje uma infinidade de possibilidades de utilização da internet para o exercício da convivência social em si. E quando a gente vai tratar com alguma empresa que a gente não consegue resolver por um chat, por um chat, meio eletrônico digital, né? Um e-mail eletrônico, algo rápido, a gente fica irritado. Porque a gente quer aquela resolução rápida, não quer estar ligando, esperando. Pronto, esse é o ponto que você falou agora, a espera, né? O exercício aí da perda de tempo. Para você ter ideia, existe uma teoria no direito, do direito civil, inclusive, que é também aplicado, pode ser aplicado, né, nos demais ramos do direito, que é uma teoria que cresce na jurisprudência dos nossos tribunais, tanto os estaduais, mas também o STJ, o STF, que é exatamente o desvio produtivo de tempo gerando indenização por dano moral. Se uma empresa me causa danos a ponto de uma perda de tempo, isso gera dano moral na pessoa. Você sabia disso? É a teoria do desvio produtivo de tempo. Simplesmente por diversas ligações, por eu não estar conseguindo resolver, então o consumidor ele fica lesado e pode ingressar com ação judicial para buscar uma indenização porque perdeu, né, ou pelo menos sofreu um dano pelo desvio produtivo do seu tempo. Tá certo? Então, a gestão de tempo também é importante. E eu acho que a internet ela se encaixa perfeitamente nessa ideia de gestão de tempo porque ela acelera a nossa comunicação. O WhatsApp é o exemplo clássico disso. Você tem mensagens instantâneas. Não é? E agora até pagamento, né? Até pagamento. E isso envolve aí um crescimento exagerado da tecnologia. Isso. Né? E você está fazendo doutorado em biotecnologia. Né? Nos explique aí, que realmente eu sou extremamente desconhecedor disso, mas tenho um desejo, né,
de conhecer, porque, como você falou aqui, eu vou deixar, inclusive, eu vou pedir a David que a gente faça na descrição do nosso vídeo a inclusão dessa frase, né? Existe um desejo subconsciente no ser humano de procurar o conhecimento. Na verdade, Salomão, ele falava uma coisa um pouco inversa a isso. Ele dizia que a sabedoria grita nas ruas. Tomem, bebam de mim sabedoria, porque buscando alguém sedento dela. E nós somos. Explique pra gente, seu doutorado em biotecnologia, o que é que ele reconhece? O que é que você identifica? Isso, e eu vou entrar nesse ponto aí. Você falou de Salomão. Salomão também cita uma coisa bem interessante lá em Eclesiastes, que ele diz o seguinte: o muito estudar, enfado é da carne. Ou seja, a nossa carne se cansa de estudar. E hoje em dia, o estudar, e quando eu digo estudar, não é apenas ir para a universidade, mas tem gente hoje tirando os seus milhões sem ir para a universidade, mas eles precisaram dedicar tempo suficiente para conhecerem algo que transformou a vida deles. Então, não é, por exemplo, o ouvinte da gente, quem está assistindo a gente, se afastar ou pensar que o conhecimento é algo que está apenas dentro da academia. Não, o conhecimento vem através da sabedoria humana, o conhecimento vem através das academias, mas o conhecimento vem também através do autodidatismo. Se você procura aquela ferramenta que está resolvendo o teu problema, você se desdobra. É enfado da carne, mas da alma não. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se transforma, né? Mas aí você comentou a respeito da biotecnologia. Explica aí pra gente. É porque doutorado assim é uma coisa boa, mas que eu não recomendo para ninguém. Não recomendo para ninguém, porque realmente assim é o seguinte, quando você começa a desenvolver cada vez mais uma carreira do conhecimento, migrando para patamares diferentes de cursos, você vai focando especificamente num ponto só. E o doutorado é isso. Doutorado não é um binóculo. Tá? O doutorado é especificamente uma lupa que você vai estar utilizando para aumentar aquele ponto específico que você está estudando. E eu estudo biotecnologia industrial. O que seria essa biotecnologia industrial? Seria o seguinte, eu estudo a tecnologia, tá, envolvida com a engenharia, envolvida com a biologia. A biologia é vida. A tecnologia são os desdobramentos de inovação que existe. E a engenharia são as técnicas, os processos e o ferramental humano. E unindo essas três áreas, a gente dá origem à biotecnologia, que hoje é uma coisa espetacular. Quando a gente fala de androids, quando a gente fala de redes neurais artificiais, a gente também está atuando dentro da biotecnologia. Tá? Então, o meu foco da biotecnologia é industrial. É desenvolver uma tecnologia que proponha para a indústria uma melhoria no seu processo envolvendo vida. O que é vida? Envolvendo, por exemplo, um micro-organismo. É só para entender, né, o tópico em específico. Eu trabalho hoje com remoção de contaminantes de solos. Imagina, a gente teve aqui um derrame o ano passado, 2020, no litoral nordestino, na rede de petróleo. E o que é que a gente gera? A gente gera um bioproduto, os micro-organismos trabalham em prol de gerar um bioproduto, que é um biodetergente, e a gente usa esse biodetergente para fazer a lavagem do solo contaminado. Vai transformar o petróleo em água. É basicamente isso. Um componente gerado por micro-organismos. Agora, perceba que isso é uma área, e é por isso que eu sou apaixonado pelo conhecimento, que ela está distante, bem distante da melhoria contínua em si. Mas no final das contas, gente, eu consigo utilizar técnicas de aprendizado desse doutorado na minha vida profissional como consultor na área de melhoria, tá? Principalmente no tópico que diz respeito com indústria e tecnologia, e consigo utilizar a bagagem de melhoria contínua para fazer um doutorado com uma efetividade maior, tá? Tanto com a eficácia quanto com a eficiência maior, aí me gera uma efetividade maior e eu consigo aplicar as técnicas de um lado para o outro, indo e voltando. E isso faz com que o conhecimento faz com que você se torne um profissional que se adeque a qualquer situação, né? E a gente está precisando cada vez mais de profissionais que se adequem às situações, porque o mundo está mudando muito rápido. Verdade. E você tem que estar preparado para todas as áreas. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me considero inquieto. Eu estou indo atrás do marketing digital porque eu sei que a vida está ali. Estou indo atrás de mercado financeiro para investimento porque eu sei que o futuro de investimento está ali. Estou indo atrás de conhecimento em específico na minha área de biotecnologia, que está crescendo muito, e na área de gestão. E como você falou no início, né? Se você não tem uma boa gestão administrativa, uma boa gestão financeira, uma boa gestão de marketing, que é o pilar de construção do empreendedorismo, você não vai para canto nenhum. Então eu me considero empreendedor
conhecendo de várias áreas distintas, e isso faz com que eu me torne um profissional que consiga me adequar, se adaptar a qualquer situação. Exatamente. E é isso que revela a sua característica de empreendedor. Essa busca por envolver esses 3 pilares, isso mesmo. Que são pilares essenciais para o empreendedorismo. E você acaba ficando mais posicionado também no mercado, né? Mas é como você falou. Cria uma autoridade, né? Cria uma autoridade, fica se adaptando a... Porque ninguém esperava uma pandemia dessa. Então foi uma lapada para todo mundo. Então se você tem esse conhecimento, se você está buscando conhecimento, você está mais, assim, você começa a se adaptar, como vocês falaram aí, começaram a gravar vários vídeos, fizeram as aulas. Uma coisa engraçada que acontece também é o seguinte: o conhecimento traz pra gente um nível, autoridade, né? Mas tem muita gente que, por exemplo, se encontra comigo assim, mas Israel tá fazendo doutorado, e isso às vezes acaba mudando a forma de tratamento da pessoa para com quem buscou o conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa muito errada. Eu acho que quanto mais a gente abre a mente para o conhecimento, mais humildade a gente tem que buscar. Porque a gente começa a perceber que a gente conhece muito pouco diante da dimensão do que está disponível, e que quanto mais a gente estuda, a gente passa a perceber que precisa mais das pessoas. Precisa mais de alguém para ajudar. Porque a gente vê que quanto mais a gente avança no conhecimento, mais a gente sabe que não vai conhecer tudo e precisa de pessoas que nos ajudem a fazer com que a gente vença as nossas limitações. Verdade. Isso é muito importante, isso é muito interessante citar também. E o que você falou de humildade aí é muito importante. Ontem eu estava conversando com o David, e meu sócio na verdade ele não é mais meu sócio, é um mentor. E ele disse assim para mim: às vezes nós somos, sabe, um dinossauro, e queremos carregar um bebê. Isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida, viu? Porque muitas vezes o nosso ego, não é talvez não soberba, mas essa arrogância, sabe? Potência, esse orgulho. De saber. Eu, por exemplo, muitas vezes, né, olhando outros profissionais na minha área do direito, eu vejo essa capacidade da pessoa dizer assim: não, eu sou de um nível de hierarquia dentro da minha área da sociedade, porque o advogado tem essa ideia de que tem aquele poder de controlar, porque ele sabe, ele conhece a legislação, então ele sabe o que é que pode e o que não pode, e ele utiliza aquilo ali ao favor dele, e gera essa capacidade de arrogância, ao ponto de que muitas vezes até um profissional que não quer se distanciar disso, ou pelo menos enxerga nisso, poxa, interessante o jeito que se apresenta, mas quando isso acaba destruindo a possibilidade de você se tornar mais humilde, acaba também destruindo um bom relacionamento com as pessoas. E meu sócio disse assim: a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas. E eu analisei esse problema, foi uma crítica que ele fez para mim, eu analisei, pensei e descobri. Eu disse: eu estou sendo arrogante ao ponto de evitar resolver um problema simples que eu poderia de fato resolver, porque ele é muito simples e eu achar que a pessoa tem que resolver isso. Mas como empreendedor, eu preciso ser humilde o suficiente para identificar que se meu cliente ele tem um problema, eu preciso resolver aquele problema. Perfeito. Né? E esse é um ponto da humildade que você citou, que eu acho relevante as pessoas, quem está nos ouvindo aqui, entender que o empreendedor, ele resolve uma dor, ele empreende a dor, né? Então, para ser empreendedor, eu não posso ser arrogante, porque senão eu não vou resolver a dor do meu cliente. E a busca por conhecimento não é para se auto-vangloriar, né? Para se achar maior que os outros. Isso. Deixa eu contar uma história para vocês, rapidamente aqui. Numa das aulas que eu dei lá em João Pessoa, na Paraíba, num curso de controle estatístico de processos, lá estava uma pessoa que marcou muito, e ela contou essa história. Eu pedi a ela para replicar por onde eu passasse, que é o seguinte, falando sobre esse tópico aí de humildade, para fazer um desfecho da minha parte. Existia uma cimenteira lá, e essa moça, ela entrou como estagiária, e era dado a tarefa para o estagiário mapear o processo, para que ele conhecesse o processo e propôs ideias de melhoria, tá? Então, enquanto ela estava lá, ela passou por um determinado equipamento, e tinha uma pessoa nesse equipamento que ninguém queria ouvi-lo. Ele já trabalhava há muitos anos, era uma pessoa já beirando a terceira idade, e era uma pessoa meio arrogante, ninguém queria ouvi-lo. E ela disse, ela ouviu dele, né, o problema é que aquela máquina, aquele equipamento estava dando muita dificuldade, porque o solo para a entrada no equipamento, que depois vai gerar o cimento, o solo estava gerando ali muita incorporação e a máquina ficava quebrando. E ninguém resolvia esse problema.
Era um problema que ninguém resolvia. Os engenheiros não resolviam, os proprietários da empresa contrataram consultores, ninguém resolveu aquele problema. E aí esse cara disse para ela, olha fulana, o problema disso aqui é a angulação dessa esteira. A esteira está bem para cima, se a gente diminuir a angulação da esteira, resolve o problema. É mesmo, é. Aí ela propôs essa ideia para o pessoal lá. O pessoal acatou a ideia da estagiária e mudou a angulação. Quando mudou a angulação, resolveu o problema. E essa moça de estagiária passou a ser contratada pela empresa para trabalhar logo depois de resolver aquele problema ali. Agora eu pergunto para vocês, de onde a ideia veio? A ideia veio daquele cara que ninguém queria escutar. Mas por que ninguém queria escutar? Quando essa menina foi para a reunião com a diretoria, que o dono da própria empresa disse assim, eu vou contratar você, parabéns, a sua ideia foi espetacular. Aí ela disse, mas a ideia não é minha não. Aí ele perguntou, e de quem é a ideia? A ideia é de Já Morreu. Vocês ficaram pensando, quem é Já Morreu, né? Esse cara, o apelido dele era Já Morreu. E o dono não sabia. Como assim? Quem é esse Já Morreu? Você tá querendo brincar comigo? Não, Já Morreu. E quem é Já Morreu? Ele tinha caído de uma altura de 3 metros, de costas num arado, num alambrado de metal, e não morreu. Aí botaram o apelido dele de Já Morreu. E ninguém queria escutar Já Morreu. Já Morreu não participava das reuniões de melhoria, das discussões de solução do problema, porque às vezes a prepotência, a arrogância da gente, quanto líderes no setor estratégico, estava diminuindo a possibilidade de ouvir o que o outro tem a dizer. E muitas vezes num brainstorming, que é uma das ferramentas, a gente convida quem para a reunião? Já Morreu. É feito, eu digo sempre para meus alunos, Já Morreu, não pode faltar a reunião, incluindo o brainstorm para a melhoria daquele processo que ele faz parte. Ele não pode faltar. Porque se ele faltar, tem uma ideia na cabeça de Já Morreu que ninguém vai saber e que vai resolver o problema. Tem uma alta tendência de resolver o problema. Né? Ele que está fazendo. Isso, ele está vivenciando o dia a dia ali. Então, assim, agora unindo todos os pontos, né? A melhoria contínua me ajuda a enxergar um mundo diferente, oportunidades diferentes, resolver problemas complexos, problemas de escopos diferentes. Então, gente, eu acho que a pessoa que hoje é um empreendedor, né, é uma pessoa que tem um conhecimento específico numa área, que atua numa empresa de pequeno, médio ou grande porte, que não conhece melhoria contínua, vai melhorar, vai atingir o seu resultado, mas vai demorar muito. Porque não está utilizando a ferramenta Porque não está utilizando a ferramenta certa, ou da forma correta. Ou da forma correta. Excelente. Meus amigos, olha, hoje isso aí, foi... deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Tá animado. Tô querendo impedir o conhecimento aqui do nosso amigo dele. O que acontece? Você falou disso tudo aí, eu fiquei encantado aqui. Realmente eu vou usar para até procurar saber mais também. A gente vai conversar mais também depois. Você dá aula também, né? De PDCA, não é isso? Eu dou aula de PDCA. Eu vou falar só de 3 técnicas rápidas. PDCA, Lean Manufacturing e Lean Six Sigma. São as três formas, as 3 grandes caixas. Imagina uma caixa de ferramenta grande e 3 caixas de ferramentas menores. O nome dessas caixas de ferramentas menores se chamam PDCA, Lean Manufacturing e Lean Six Sigma. Eu ensino as 3. Que são técnicas interessantes. E o Lean Six, o PDCA para quem está começando, quem está ouvindo começando agora, PDCA. O Lean Manufacturing seria para aquela pessoa que está tendo muitos desperdícios dentro do seu contexto e quer diminuir os desperdícios lidando apenas com técnicas de gestão, sem envolver técnicas matemáticas e estatísticas. Aí usa o Lean Manufacturing. Já para aquela empresa mais madura que tem problemas de causas desconhecidas, que tem problemas que a causa é conhecida. Se o ar-condicionado está pingando, você não sabe exatamente... Pode não saber o motivo, mas é fácil descobrir o motivo. Mas tem causas que são desconhecidas. Por que eu estou perdendo 300 garrafas por minuto na minha linha de invase? Ou por que eu, como médico, estou tendo 40... Estou estourando o prazo de atendimento médio, TMA, em 15 minutos para cada atendimento ou liberação de alta do paciente? Por que eu estou tendo uma quantidade de leitos ocupados numa taxa de tanto? A causa não é tão conhecida assim. Para essas, independente se é uma empresa de grande porte ou uma padaria que não sabe porque os pães de queijo dela saem com o mesmo formato, no mesmo tamanho, com a mesma crocância, e ela quer padronizar isso, aí ela já iria para técnicas de Lean Six Sigma, que vai envolver a parte de melhoria por gestão e de melhoria utilizando técnicas estatísticas em prol disso, tá? Então, essas são as 3 caixinhas de ferramentas aí. Mas, deixa à vontade. Então, é isso aí que a gente precisa aplicar. Mas é um universo, é muito interessante. E é muito bom, de fato.
E eu vou também aplicar na minha área profissional e também a gente precisa estar aplicando aqui. Eu já aprendi umas coisas aqui que eu já tô eu dizendo, também rapaz, já me deu um estalo aqui de, poxa, eu tô fazendo isso errado. Eu nem apliquei ainda, mas eu já me liguei que eu tô tentando resolver da maneira errada. E outra coisa, eu vou até propor para quem tá nos ouvindo. Ó, quem tá nos ouvindo, já coloca aqui embaixo também nos comentários o que é que você startou agora depois da nossa... O que você acha que precisa melhorar usando alguma dessas coisas. E assim, eu até me disponibilizo, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, gratuitamente, vocês entram em contato comigo através do LinkedIn, manda lá um recadinho pra mim, fala sobre a tua área que eu vou te responder na medida do possível, ou na descrição do vídeo também. E aí a gente vai, eu vou ajudando vocês, tirando as dúvidas de vocês, recomendando e por aí vai. Tá, mas o que eu quero falar é o seguinte, você tava falando aí, e eu enxergo brilho no teu olhar, e você falou uma coisa totalmente assim, interessante, até pra mim também, eu sou jovem, e eu venho na luta assim pra ter um sucesso profissional também no mercado. Acredito que cada um de nós, a gente vem sempre lutando, como você falou, a gente tá na faculdade, a gente sabe o que quer, mas é meio que não tá muito claro o caminho não tá muito claro, então a gente fica fazendo várias coisas. E você falou uma frase extremamente interessante pra mim. Eu me achei nisso aqui, e é isso que eu vou conseguir alcançar tal objetivo que eu tenho. Isso é extremamente interessante. Eu lembrei de uma frase, que na verdade não é uma frase, é uma definição que Aristóteles tem da felicidade. Eu até comentei com o cara, que Aristóteles fala de um modelo mais filosofal, melhor falando, mais bonito. Ele fala que a felicidade, ela é o pleno desabrochar da natureza de quem vive. O que é isso? É eu plantar uma goiabeira e a goiabeira nascer, e de quem fala isso é Clóvis de Barros Filhos. É a goiabeira ela nascer e daí dá aquela goiaba bem robusta, uma goiaba bonita. Só que também você falou uma coisa interessante, eu tô conjecturando aqui para jogar uma pergunta. Beleza. Então você falou uma coisa também bem interessante, que a gente também tem que estar buscando ciclos de pessoas que façam com que a gente evolua ao ponto do conhecimento. Não, a gente não vai negligenciar aquele amigo ou outro, mas que a gente se una a pessoas que também querem estar buscando conhecimento. E daí Clóvis de Barros Filhos, ele fala uma coisa bastante interessante. Se Aristóteles falou que a felicidade ela é o pleno desabrochar da natureza de quem vive, ou seja, uma borboleta, a felicidade dela é um largato, a felicidade dela é virar uma borboleta, porque ela desabrochou, ela viveu. Então, mas existe uma questão aí que entra nesse ciclo que você falou, que é se eu pego essa semente da goiabeira e planto ela no Polo Sul, e daí não dá, a goiabeira pode até crescer, mas aí eu planto uma goiabeira aqui no Rio Grande do Norte, uma das terras boas para plantio e tal. Aí lá no Polo Sul, ela não vai crescer como aqui no Rio Grande do Norte. E aqui ela vai crescer, vai ter uma goiabeira todinha. Mas foi a mesma semente que eu acabei plantando lá no Polo Sul. Então, ela vai ficar meio que fechada e não a semente vai morrer. Mas por ter sido a mesma semente no Rio Grande do Norte, cresceu. Então, querendo ou não, por mais que a gente tenha as nossas qualidades e os nossos conhecimentos, se a gente não tiver no ciclo certo de conhecimento certo, a gente não vai evoluir, a gente não vai encontrar o nosso plano de desabrochar. Então, a pergunta que eu jogo é, como que foi, assim, saindo da faculdade, eu vou pegar a época de juventude mesmo, quando estava se achando nessa área, como que foi selecionar esse ciclo de conhecimento para buscar, assim, esse caminho? Pô, eu vou seguir por esse caminho aqui de estudar, porque a gente sabe que quando a gente é jovem, existem várias distrações para a gente. E hoje ainda eu queria que você, justamente, e eu às vezes eu passo por isso. E eu falo até pra cá, eu busco estar dentro do ciclo de pessoas onde eu me sinta o menos inteligente. E por incrível que pareça, aqui nessa reunião eu acabei me sentindo não se sinta assim, não. O menos inteligente. Você mas tem isso muita me expertise instiga, que a gente não tem. Isso me instiga a buscar mais conhecimento. Sim, claro. Quando você tá num ciclo que só você tá falando e a pessoa fica não consegue conversar com você, você se sente agoniado, você quer sair dali porque você não consegue ter um diálogo. Então, como é que foi pra você esse se achar? Como é que foi pra você esse pleno desabrochar da natureza? Muito bom. Olha, há uma passagem bíblica que eu admiro muito, eu sou um amante da Bíblia Sagrada, que diz assim, o semeador saiu a semear. Ele lançou a semente em vários tipos de solos diferentes. E essa semente não desabrochou porque em alguns solos não foram propícios. Ou porque o solo não foi propício, ou porque a estrutura externa não foi propícia, caiu no meio de espinhos, ela não pôde, foi sufocada. Ou então porque algum fator externo, como o sol, que não era controlado para ali, queimou aquela semente. Ou seja, é muito bom a gente olhar para quem está do nosso lado. Eu escutei uma frase dos meus pais que me diziam o seguinte, Israel, você é a média
das 5 pessoas que estão ao seu redor. Quem é que está ao teu redor? E uma outra coisa que eles colocavam sempre na minha cabeça era o seguinte: Israel, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem um costume bom, se você tem um sonho, um viés, um pensamento que vai te trazer sucesso no futuro, mas as pessoas que estão ao teu redor, elas vão te tirar disso ou te levam para as distrações da vida. Foi exatamente esse ponto que eu quis tocar. Perfeito. Que te levam à distração da vida, você acaba distanciando-se disso. E o seguinte, eu me lembro que eu estava em plena faculdade, querendo terminar engenharia química com o sonho de trabalhar no porto industrial de Suape. E no momento em que eu me formei, Suape estava numa crise terrível, demitindo todo mundo. E eu estava com o canudo debaixo do braço e pensando: meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou me encontrar? O que é que eu tenho que fazer? Eu já tinha estudado bastante no Sebrae, mas eu ainda não tinha um foco. Tá? E aí eu tive alguém que eu procurei muito nos cursos. Eu fiz assim, se o pessoal entrar no LinkedIn vai ver, eu procurei muitos cursos, mas muitos cursos. Eu tenho assim em torno de 50 a 60 cursos. Se for somar horas, eu tenho uma outra graduação de cursos que eu fiz, mas eu fiz muitos cursos que não trouxeram resultado nenhum. Mas eu fiz um tipo de qualificação que me trouxe um excelente resultado, que foi voltando-se à área de melhorar continuamente. Porque a melhoria contínua é um resumo do desejo mais íntimo que a gente tem. Para atingir aquele resultado que a gente tem, que a gente não sabe qual é o caminho para chegar lá. Assim, eu me preocupava. Na época eu casei muito jovem, né? Eu casei com 19 anos de idade, então no término da graduação eu já estava casado, então eu me preocupava com o futuro da minha família. Então outras coisas vinham para mim, mas uma coisa que eu fiz, eu abri mão de distrações. E uma coisa que eu pensei que me persegue até hoje: eu jamais vou parar de estudar. Mesmo que seja estudar no autodidatismo, comprando um livro, que é um livro bom, que inclusive vocês do Hawaii Podcast recomendam muitos livros também. Então, comprando um livro bom, que os livros transformam, o conhecimento liberta. Então, indo passo a passo, conhecimento a conhecimento, ouvindo o que os mais velhos têm a dizer, sentando com os meus pais, sentando com quem tem mais experiência, sentando com líderes da igreja que eu faço parte, eu pude entender, eu coloquei do meu lado pessoas que estão interessadas realmente em me ajudar. E tem um conhecimento do seu propósito. E tem o conhecimento do meu propósito. Então, assim, estudando as coisas que para mim eram coisas que eu sabia que estavam me levando a uma direção, eu comecei a abrir mão um pouco das distrações da minha vida, a assumir a responsabilidade que todo mundo que está ouvindo tem que assumir. Não é que a pessoa vai abrir mão de assistir Netflix, não é isso, mas é continuar na Netflix e muda a série. Assiste uma série sobre negócio que ela vai te ajudar mais do que aquela série de palhaçada que você está assistindo, entendeu? Mas te envolve, bebe de fontes que vão te trazer conhecimento. Qual é o desejo que você tem? Eu gosto muito da parte do marketing, eu gosto muito da parte de finanças, eu gosto muito da área de história. Te envolve com o conhecimento da história, porque o conhecimento vai mudar. Vive a atmosfera. Mesmo que você seja uma semente que caiu numa terra seca, ou no meio de espinhos, ou até com sol escaldante, permita-se ser levado pelas águas da chuva que vão chegar, que elas vão te levar para a beira do riacho e ali você vai florescer. E a água da chuva, nesse pensamento que eu estou fazendo aqui, seria essas águas do conhecimento, que você vai permitir que essas águas do conhecimento tirem você de onde você está e levem você para a beira do riacho, porque lá não tem sol para escaldar e torrar você, não tem terra que seja infértil e não tem espinhos que vão te sufocar. Ali você vai florescer. E as águas são o conhecimento. A chuva vai te levar até lá. Então, vai na chuva, vai na água. Isso aí. Coisa boa. É até melhor que a definição de Aristóteles. Não, me ajuda aí. Mas complementou bem. Massa, bacana. Bem. Muito bom. Querendo ou não, mesmo que involuntariamente, o meio influencia. Totalmente. A pessoa influencia a gente. Totalmente. Excelente. Amigos. Por isso que eu tô aqui unido com o Caio, a gente tá tudo aqui junto. Tamo junto. A energia é boa, a gente aprender sempre mais. Na verdade, foi um prazer, de fato. Alegria. Quero agradecer novamente aqui o convite. Perdão. Agradecer a ter aceitado o convite. Beleza, tá, amigo, é um prazer. Nos brindar aí com o seu conhecimento. Isso é muito importante, não só para nós aqui, mas para todos que estão nos ouvindo. Eu acho que isso é muito importante. O crescimento, o desenvolvimento
e sobretudo em melhoria contínua. E a gente já deixa aberto para próximas oportunidades. Que podem por favor. surgir pra gente. Com certeza. Pra estar voltando aqui. Vocês vão chamando eu voltando. Nós falamos sobre uma, que é o PDCA. Ainda faltam as outras duas. A gente tá pode, certo? inclusive, falar, por exemplo, num próximo momento, como é que o PDCA pode ajudar definitivamente quem está começando. Trazer aqui as técnicas, colocar os anexos aqui pro pessoal. Não vai ser um curso, mas vai ser um bom direcionamento. Como é que o Lean Six Sigma pode ajudar quem está começando? Isso, exatamente. Os temas aí vão surgir aos montantes, né? E assim, para finalizar a minha parte, né, eu agradeço muito o convite de vocês também. Agradeço muito a atenção de quem ficou com a gente até agora. Vocês sabem que isso aqui vai transformar vidas, então compartilhem com quem vocês puderem, coloquem no grupo de WhatsApp da família de vocês, tá? Se você puder compartilhar esse link no seu story, no story do Instagram. Gente, ó, tá muito interessante o tema que eles discutiram aqui, melhoria contínua, enfoque na vida, como você se desvencilhar dos problemas que te prendem, tá? Como você conquistar aquilo que você deseja. Vão divulgando, porque isso pode ajudar a vida de muita gente também. Que a gente com certeza. E outra coisa aqui é que eu tô muito feliz também, porque eu soube que todo mundo que tá nessa sala aqui, né? O Davidson, David, Caio e eu, todos somos de janeiro, né? Nascemos de janeiro. E esse aqui é o meu primo do coração. 9 de janeiro, 11 de janeiro, né? Por isso que a gente é parecido, mas eu sou mais bonito. Sem dúvida. Mas ele é mais rico. É isso. Beleza. Foi um prazer, de verdade. Alegria. Agradeço a participação, pessoal. Sucesso e vamos nos falando, com certeza. Continue aqui conosco. Deus abençoe vocês, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abração, pessoal.